Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus dá salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar. Aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. No sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, celebramos culto a Deus na certeza de que Ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, também nos acompanha, também se faz presente conosco. É o Senhor quem nos convida, é o Senhor quem quer falar conosco. Por isso nos reunimos, para ouvir o falar de Deus. E eu quero saudar a você, que nesse dia acompanha o culto aí da sua casa, talvez no teu trabalho, com a palavra da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 12, aonde é dito: Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Palavra que quer nos acompanhar nessa semana. Convido a, nesse início de culto, louvarmos ao nosso Deus. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Por tua bondade, teu poder e teu amor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Por tua bondade, teu poder, teu amor. Graças, Senhor. O reformador Martinho Lutero disse que enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos confessar nossos pecados. Pois ser cristão consiste em justamente reconhecer que nós somos pecadores e nos arrepender diante do Senhor. Por isso, neste momento, eu quero te convidar, assim como você está e onde você está, também confessar os teus pecados ao Senhor em oração. Amado Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a cada um que também assiste esse culto. Pai, a se arrepender e chegar diante do Senhor com o coração contrito. E a tua promessa àqueles que pedem perdão, a tua promessa àqueles que clamam pela salvação em Jesus, é que a encontrarão. Pois todo o que bate encontra, Pai. E nós queremos te pedir que o Senhor nos perdoe de todos os pecados assim confessados também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero ler contigo o Salmo capítulo 32, versículos 1 a 2, que diz:
Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujo pecado Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. E assim, se você confessou os teus pecados ao Senhor, também pela autoridade que assim é minha concedida, eu declaro o nome do Senhor Jesus Cristo que os teus pecados estão perdoados. Vão e não pequem mais. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, palavra prevista para a pregação neste primeiro domingo de outubro é do Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos 2 até 12. E eu passo a leitura na nova linguagem de hoje. Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra Jesus, perguntaram: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com outra pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês, por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto e Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Estimados irmãos e irmãs, Marcos 10 nos traz uma importante reflexão de Jesus sobre o casamento. O povo estava reunido em volta de Jesus para ouvi-lo. Era quase algo de costume ter uma multidão em volta de Jesus. E aqui os fariseus estão agora em busca de um motivo para poderem acusar Jesus. Eles começam a fazer perguntas com a tentativa de colocar Jesus em uma situação difícil, a tentativa de que Jesus falasse algo que o constrangesse, algo que eles pudessem usar contra ele. Foi assim quando perguntaram sobre qual é o mandamento mais importante em Mateus capítulo 22. Todos os mandamentos eram importantes e eram essenciais. Nenhum deles era maior do que o outro.
Então, com essa pergunta, se Jesus respondesse qualquer um dos mandamentos, estaria errado e isso seria usado contra ele. Em João capítulo 8, uma mulher adúltera é trazida até Jesus e os fariseus perguntam: Jesus, o que faremos com ela? Bom, de um lado, a lei mosaica ou a lei de Moisés condenava o adultério com o apedrejamento. De outro lado, a lei romana não permitia que ninguém condenasse o outro à morte sem passar por julgamento. Se Jesus respondesse qualquer uma das duas coisas, estaria contradizendo ou a lei judaica ou a lei do império. É também esse o objetivo da pergunta aqui em Marcos capítulo 10. De um lado, a lei judaica, a lei de Moisés, permitia o divórcio, conforme Deuteronômio capítulo 24. Havia um documento que era assinado pelos homens para que, então, repudiassem a sua mulher. Por outro lado, João Batista havia sido decapitado por exortar, por criticar o rei Herodes por causa do seu casamento. Então, dependendo da resposta de Jesus diante da pergunta agora sobre o divórcio, eles poderiam encontrar algo para incriminá-lo, seja diante do Império Romano, seja diante da lei judaica. E assim como em outras ocasiões, a resposta de Jesus ela leva a uma reflexão muito importante, tanto para aquela época quanto para nós ainda hoje. Em primeiro lugar, evidentemente e logo de cara, é ressaltada a seriedade e a importância do casamento. A pergunta sobre o divórcio, ela é trazida a Jesus, e a resposta de Jesus é dada em relação ao casamento, e ressalta a importância do casamento. Já no tempo de Jesus, o matrimônio era algo que estava perdendo sentido, estava sendo banalizado, estava perdendo a sua seriedade. A carta de divórcio criada por Moisés, para que os homens então pudessem se divorciar das suas esposas, para alguns estudiosos essa carta poderia ser dada por qualquer motivo bobo, seja porque a mulher não cozinhava de uma maneira que agradasse, seja porque não estava cumprindo os seus deveres em casa, seja porque o homem gostasse de outra mulher, então qualquer coisa virava motivo para o divórcio. E é isso que é criticado e é condenado por Jesus, de que não se havia mais um motivo sério e real para o divórcio. Os casamentos estavam terminando por qualquer bobagem. E Jesus diz: o divórcio, a separação, ela foi permitida por Moisés por causa da dureza do coração do ser humano. Ou uma outra possibilidade, por causa da incredulidade do coração do ser humano, por não crer no cuidado e no agir de Deus. Esse é o sentido dessa expressão, um coração duro, um coração que não aceita o cuidado, o ensinamento do Senhor e não confia nesse cuidado do Senhor. Jesus diz: Moisés permitiu isso porque diante da maldade do ser humano, talvez o divórcio seja a opção menos ruim em alguns casos. E Jesus ressalta: o divórcio não fazia parte do plano original de Deus. Jesus cita Gênesis capítulo 1 e 2. Ele relembra: isso não fazia parte da boa criação de Deus, não era o objetivo de Deus, não fazia parte do propósito de Deus para a sua criação. Isso precisa ficar muito claro para nós. O plano de Deus era que homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, se tornassem um só, cuidando um do outro, caminhando lado a lado. E o que Deus uniu não seja separado pelo ser humano. É uma palavra que muitas vezes usamos nas celebrações de bênção matrimonial.
uma palavra muito séria. Aquilo que Deus uniu, o ser humano não separe. Ou seja, aquilo que Deus uniu, somente Deus pode e tem poder e autoridade para separar. Essa é a primeira questão desse texto. A vida conjugal, a vida familiar, e com isso a bênção de Deus é algo sério. E é somente pela graça e pelo agir de Deus que esse compromisso, que essa seriedade pode ser mantida. Não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, pois somos pecadores, falhamos. O filósofo, o sociólogo Zygmunt Bauman, há mais ou menos 20 anos atrás, ao fazer uma análise sobre a sociedade do mundo moderno, ele constata que nós estamos numa era onde os relacionamentos estão frágeis, líquidos. Essa é a expressão usada por Bauman. Ou seja, não tem solidez, são maleáveis. Bauman ele constata que os relacionamentos se tornaram uma espécie de negócio, onde eu invisto o meu tempo, o meu dinheiro, o meu esforço e eu quero retorno. Eu quero vantagem com isso. Eu quero algo que seja bom para mim, que atenda às minhas expectativas. E se isso não acontece, eu começo a investir em outro negócio. Me parece uma análise bastante acertada, pois algumas pesquisas têm mostrado que no Brasil, a média de casamentos tem diminuído ao longo dos anos. O brasileiro tem se casado menos. Os casamentos têm durado menos tempo. Para se ter ideia, a média hoje no Brasil é que os casamentos duram em torno de 13 anos. Isso não é muito tempo. E além disso, o número de divórcios tem crescido exponencialmente. São dados preocupantes e que nos fazem parar para pensar. Será que o casamento, a união matrimonial e a bênção de Deus não tem se tornado algo banal? Será que não é algo que precisa de um pouco mais de atenção e de seriedade? Meus queridos, minhas queridas, desde o tempo de Moisés, haviam sim casos em que o divórcio era a melhor opção. A opção que preservava a vida e a dignidade, sim. Isso ainda hoje existe. Entretanto, tenho a impressão de que o divórcio e a separação têm se tornado algo muito comum, muito mais do que deveria. Será que essa é mesmo a única opção? A vida familiar, meus queridos, minhas queridas, é projeto de Deus. Um projeto muito bom, um projeto perfeito. E o casamento, a base de tudo, só se mantém quando o Senhor realmente faz parte da vida do casal, quando há confiança e firmeza no Senhor. Isso precisa estar claro para nós. E uma segunda questão para nós refletirmos: até que ponto nós realmente queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer? Eu penso que muitas vezes nós chegamos na presença de Deus assim como os fariseus em volta de Jesus. Não para buscar orientação, não para realmente ouvir o falar de Deus, mas para buscar algo que nos agrade, para buscar algo de acordo com a nossa vontade. Nos achegamos a Jesus não realmente para ouvi-lo, mas em busca de alguma vantagem, talvez. Quantas vezes não temos feito como os fariseus? Quantas vezes nós não temos buscado a palavra de Deus apenas para que ela aprove alguma ideia, algum pensamento, algum desejo pessoal? Quantas vezes não temos buscado a Jesus para ver se Ele concorda conosco? E caso Ele não concorde, então nos afastamos.
meus queridos, minhas queridas, quantas vezes talvez temos buscado a palavra de Deus, já tendo respostas e conclusões próprias? Quantas vezes temos buscado ao Senhor sem realmente estarmos dispostos a ouvi-lo? Quantas vezes temos buscado ao Senhor com o coração duro? É uma pergunta para nós pensarmos. Muitas pessoas buscaram a Jesus não porque queriam realmente ouvi-lo, não porque queriam realmente segui-lo, mas porque Jesus fazia milagres, porque Jesus multiplicava pão, porque Jesus tinha todo o poder. Por que nós temos buscado a Jesus? Realmente queremos ouvir a sua palavra? Realmente estamos dispostos a isso? Pense sobre isso. Eu repito a pergunta: até que ponto realmente queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer? E que o Santo Espírito de Deus te guie e fale contigo dia após dia. Que a palavra do Senhor seja a luz que ilumina o teu caminho. Que o Senhor conduza a tua vida, as tuas opiniões, as tuas palavras, as tuas atitudes, os teus pensamentos. Que o Senhor conduza a vida da tua família. E que Ele seja a fonte de abrigo em meio às tempestades. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger para sempre e sempre e sempre. Amém. Somos uma igreja que valoriza a participação de pessoas de todas as idades. A juventude evangélica se destaca por seu envolvimento e protagonismo ativo, que marca a vida comunitária com experiências e lembranças significativas, impulsionando mudanças reais no dia a dia da comunidade. Por isso, a oferta nacional desta semana será destinada para o Fundo para Trabalho com Jovens. Sua oferta nos ajuda a continuar a formação cristã contínua para a nossa juventude. São muitos os motivos que temos para agradecer a Deus pelo engajamento de pessoas jovens na ISLB. Pessoas que atendem o chamado de testemunhar e vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo na juventude, participando de atividades nos mais diferentes âmbitos, nas paróquias e comunidades, nos sínodos e também nacionalmente naquelas ações apoiadas pelo Fundo para o Trabalho com Jovens, como a publicação anual do Subsídio para o Dia Nacional da Juventude Evangélica, a campanha Juventudes e Identidade e, é claro, o Congrenage, o Congresso Nacional da Juventude Evangélica, que volta a acontecer no ano que vem, em 2025. Por isso, nós, do CONAGE, o Conselho Nacional da Juventude Evangélica, convidamos você a contribuir com essas ações e a ofertar, expressando a sua gratidão a Deus no dia de hoje. Queremos continuar fortalecendo a participação jovem em todas as comunidades da ISLB. Participe conosco. Sua oferta nos ajuda a estimular e valorizar o protagonismo de nossa JE. Oferte ao Fundo para Trabalho com Jovens. Então oremos. Pai nosso Senhor, que tudo vê, Deus de nossas vidas,
que nos concede graça e misericórdia, o Senhor que está perto e que ouve sempre o clamor do seu povo. Venha sobre nós, Senhor, com tuas graças, venha sobre nós, Senhor, com tuas misericórdias, venha sobre nós, Senhor, com teu Santo Espírito, soprando sabedoria e consolo ao nosso coração. Nós precisamos do Senhor. Nós sabemos que o Senhor move as tuas bênçãos sobre o teu povo e dá direção ao teu povo. Dá-nos consolo e paz no caminho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor que vem de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Santo Espírito possa estar sobre a sua vida. Assim te abençoe o nosso Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Eis que estou junto com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eis que estou junto com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Até aqui chegamos, ó Senhor.